Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, você, ao nosso mini curso de Direito das Pessoas com Deficiência. Na aula de hoje, na tela, a gente começa a conversar sobre direito das pessoas com deficiência, noções introdutórias dos direitos das pessoas com deficiência e vamos fixar alguns conceitos importantes extraídos do Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015. A gente vai abordar noções introdutórias, como eu falei, e conceitos importantes extraídos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também vamos abordar os direitos e garantias constitucionais que tratam de pessoas com deficiência. A título de introdução, quando a gente fala em direito das pessoas com deficiência, a gente fala em direitos do homem. Direitos do homem não no sentido de gênero, masculino, feminino. A gente fala em direitos inerentes à pessoa, direitos inerentes ao ser humano. Direitos da pessoa com deficiência tratam de direitos inerentes ao ser humano. E aí, esses direitos inerentes ao ser humano são reconhecidos por um conjunto de leis, conjunto de disposições normativas, conjunto de leis, disposições previstas na Constituição da República, documentos normativos, documentos que estabelecem normas no plano internacional, há um conjunto de normas que protegem a pessoa com deficiência. Eu trouxe aqui um quadro para você, um quadro da evolução dos direitos da pessoa com deficiência aqui no Brasil, que trata desse conjunto, trata justamente desse grupo de normas que regulam os direitos das pessoas com deficiência. Tá? Primeiro a Lei 7.853 de 89 e o Decreto 3.298 de 99, que estabeleceram regras acerca de pessoas com deficiência, estabelecendo também a sua integração social e a proteção coletiva de direitos. Aqui havia normas de proteção da pessoa com deficiência, tá? E aí vai depender do edital do concurso público, que vai listar quais as leis que são cobradas para fins de direitos das pessoas com deficiência. Mas é importante você perceber, pode vir para mim, que a proteção dos direitos da pessoa com deficiência não se restringe à Lei Brasileira de Inclusão, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Antes da Lei Brasileira de Inclusão, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2016, mais famosa Lei de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já havia disposições, já havia leis que tratavam dos direitos da pessoa com deficiência, tá? Então a proteção da pessoa com deficiência não é algo recente, é algo que já existia antes da Lei Brasileira de Inclusão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, antes da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, do Tratado de Marrakech, beleza? Então na tela, aqui a importância dessa lei é você saber que já havia proteção aos direitos da pessoa com deficiência. Lei 8.160 de 91, que estabeleceu um símbolo que permite a identificação de pessoas com deficiência. Lei 10.048 de 2000 e o respectivo decreto regulamentador, decreto que regulamenta essa lei. Essa lei traz regras importantes sobre prioridade de atendimento e aí, de novo, vai depender do edital de concurso público, tá? Algumas bancas costumam cobrar essa lei, outras bancas costumam não cobrar essa lei. Você precisa olhar o edital para saber o que vai cair em direitos da pessoa com deficiência. Lei 10.098 de 2000, que traz regras acerca de acessibilidade, o acesso da pessoa com deficiência a espaços públicos, a espaços privados, de acesso público, de uso público, regras acerca de acessibilidade, garantir o acesso de pessoas com deficiência a esses espaços, tá? Lei 10.098, que também é regulamentada pelo Decreto 5.296 de 2004. Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é relevantíssima para o ordenamento jurídico nacional, tá? Foi aprovada no Brasil, inclusive, com status de emenda constitucional, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República, aprovada no Brasil na forma de emenda constitucional, artigo 5º, parágrafo 3º, quer dizer, é importantíssima e trouxe uma mudança de paradigma, uma mudança de proteção da pessoa com deficiência, uma modificação gigantesca na proteção, no modo de proteger a pessoa com deficiência, elencando uma série de direitos e garantias da pessoa com deficiência. E aí veio a Lei 13.146, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ou EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem prova que fala LBI, tem prova que fala EPD, é a mesma coisa. Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da Pessoa com Deficiência.
editado pela Lei 13.146 de 2015, que trouxe mudanças também radicais na proteção, na garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Há também o Tratado de Marrakech, tratado mais recente, que estabelece normas acerca do acesso de obras publicadas às pessoas com deficiência visual. E aqui pode vir para mim, vai um alerta importante de terminologia. Quando a gente fala em pessoa com deficiência, a expressão correta é essa, tá? Pessoa com deficiência. Não é deficiente, portador de deficiência, portador de necessidades especiais. Essas expressões hoje não são mais adequadas para a denominação da pessoa com deficiência. A gente usa a expressão legal pessoa com deficiência. A lei adota essa expressão. Você vai ver que a Constituição da República, que trata também de normas acerca de pessoa com deficiência, traz em algumas situações expressões diversas. Pessoa portadora de deficiência. Mas essas expressões são porque no momento anterior, você vai se lembrar que a Constituição da República é de 88, e no momento anterior a expressão correta era portadora de deficiência. Hoje não, é pessoa com deficiência, beleza? Então na tela a gente avança para analisar conceitos importantes. Por que é importante você estudar os conceitos pertinentes aos direitos da pessoa com deficiência? Boa parte desses conceitos aqui estão no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, tá? Nos artigos 2º, 3º, elenca uma série de conceitos. É importante que você entenda esses conceitos porque variadas vezes, o legislador faz referência a esses conceitos. Então você às vezes lê na lei tecnologia assistiva e não faz a menor ideia do que é tecnologia assistiva. Barreira, acessibilidade, tudo isso é definido pelo legislador, beleza? O conceito mais importante está no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É o conceito justamente de pessoa com deficiência. E todos esses conceitos são cobrados em prova, já caíram em prova de concurso, a literalidade do conceito. Então você tem que dominar os conceitos pertinentes aos direitos da pessoa com deficiência. Então diz o artigo 2º, é pessoa com deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo. Aqui vai o primeiro alerta, tá? Às vezes cai em prova impedimento de curto prazo ou de médio prazo. Tá errado, tá? Impedimento de médio ou de curto prazo não qualifica a pessoa como pessoa com deficiência na forma do artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Impedimento de longo prazo, continua a lei, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Física, mental, intelectual ou sensorial. E aí, este impedimento impede, obstrui, estabelece uma barreira para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade. Então esse é o conceito de pessoa com deficiência no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Impedimento de longo prazo, tome cuidado com isso, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que impede a participação plena e efetiva na sociedade. Como eu falei, isso cai em prova. Questão de prova, 2018, defensor público. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que é considerada deficiente a pessoa com impedimento de curto, médio ou longo prazo, de natureza física ou mental, de modo a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em condições isonômicas das demais pessoas. E aí, verdadeiro ou falso? Você se lembra que eu falei que o impedimento para fins de deficiência, na forma do artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é um impedimento de longo prazo, um impedimento de curto e de médio prazo não enseja o conceito de pessoa com deficiência, o que torna a alternativa falsa. É o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Caminhando ainda dentro dos conceitos importantes, o artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, estabelece outros conceitos, tá? É importante, primeiro, que você diferencie o conceito de pessoa com deficiência do conceito de pessoa com mobilidade reduzida, tá bom? Pessoa com deficiência é diferente de pessoa com mobilidade reduzida. Olha o que diz o artigo 3º, inciso 9. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo ou obeso.
Percebeu a diferença de pessoa com deficiência para pessoa com mobilidade reduzida? Pode vir para mim. Isso é importante. A pessoa com mobilidade reduzida tem direito à prioridade em determinadas situações, em determinados serviços, ao acesso de determinados serviços, programas e produtos, assim como a pessoa com deficiência. Mas um conceito é diferente do outro, você não pode se confundir na hora da prova. Pessoa com deficiência é uma coisa, conceito do artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e pessoa com mobilidade reduzida é outra. Por qualquer motivo, tenha uma dificuldade na mobilidade, incluindo na tela idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Tá? Então grave isso. Pessoa com deficiência é diferente de pessoa com mobilidade reduzida. Pessoa com mobilidade reduzida, dificuldade na movimentação permanente ou temporária. Beleza? E aí a lei elenca como pessoa com mobilidade reduzida, idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Isso cai em prova. Prova TRT da primeira região, 2017, para os cargos de nível médio. De acordo com a legislação, será considerada pessoa portadora de deficiência aquela cuja dificuldade de movimentar-se gere permanentemente redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e da percepção. E aí, verdadeiro ou falso? Lembra que eu falei? Pessoa com deficiência é diferente de pessoa com mobilidade reduzida, o que torna a alternativa falsa. A afirmativa de prova falsa. Isso daqui é conceito de pessoa com mobilidade reduzida, artigo 3º, inciso 9 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que torna a alternativa falsa. Vamos voltar para o artigo 3º e entender outros conceitos elencados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, beleza? Ainda artigo 3º, que estabelece vários conceitos sobre os direitos da pessoa com deficiência. Primeiro conceito, acessibilidade. O que é acessibilidade? Acessibilidade diz respeito a acesso, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos, edificações, transportes, bem como serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então você percebe que a acessibilidade diz respeito ao acesso com segurança e autonomia. Não é qualquer tipo de acesso, é um acesso com segurança e autonomia, quer dizer, vai precisar de adaptação ou de uma projeção naquele serviço, naquele produto, naquele programa, naquele equipamento, no transporte, que permita o acesso a todas as pessoas, sem uma adaptação específica para a pessoa com deficiência. O acesso com segurança e autonomia. E aqui vem uma questão importante, tá? Zona urbana e rural. E aqui vem importante, ó. Locais de uso público e locais privados de uso coletivo. Veja que a lei, e isso é importante, não estabelece a necessidade de acessibilidade em locais privados de uso privado, tá? Locais privados de uso privado, exemplo, a garagem da tua casa. Você tem uma casa, a garagem da tua casa é um local privado de uso privado. Não precisa observar regras de acessibilidade. Mas se o local for privado de uso coletivo, a garagem de um edifício empresarial, uso coletivo, aí é necessária a observância da acessibilidade. Beleza? Isso cai em prova, questão 2019, TJ de São Paulo, enfermeiro judiciário. A possibilidade e condição de alcance e utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos, transportes, edificações, informação, comunicação, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, uso público, privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se. Isso é o conceito de quê? Que a gente acabou de ver. Segurança, autonomia, acesso aos espaços públicos, espaços privados de uso coletivo, isso aqui tem relação com acessibilidade, o que torna a alternativa D a verdadeira. O artigo 3º, inciso 2, traz o conceito de desenho universal. Pode vir para mim. Quando a lei fala em universal, a lei fala em todos, não só pessoa com deficiência. O desenho universal é aquela concepção, aquele projeto de produto, ambiente, programa, enfim, que leva em consideração o acesso por todas as pessoas, tá? Sem uma
parte especial para a pessoa com deficiência. O desenho universal é aquele projeto, aquela concepção que abrange todo mundo, seja pessoa com deficiência, seja pessoa sem deficiência, beleza? Esse é o desenho universal. Universal porque é pertinente a todos, não precisa de uma adaptação específica. Desenho universal, projeto universal, projeto para abranger todo mundo, para promover acessibilidade a todo mundo, não só a pessoa com deficiência ou não só a pessoa sem deficiência. Esse é o desenho universal. Diz a lei na tela, artigo 3º, inciso 2. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas, isso é importante, todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Pode vir para mim, percebeu isso? É importante você fixar a ideia de desenho universal. Desenho universal é aquele projeto, aquela concepção de algo para ser utilizado por todo mundo, sem uma adaptação para a pessoa com deficiência, que pode gerar uma discriminação, por exemplo, as pessoas acharem ruim aquela adaptação. Esse é o desenho universal. Desenho universal é a concepção, o projeto para todos. Universalização no acesso a programa, produto, ambiente, serviço. Esse é o desenho universal. Projeto para todo mundo, sem a necessidade de adaptação específica para contemplar a pessoa com deficiência, beleza? Então, o desenho universal é a concepção, é a projeção, a idealização de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas. Mais importante, sem necessidade de adaptação ou projeto específico para a pessoa com deficiência. Isso cai em prova, questão 2019, TJ de São Paulo. A concepção. Percebe que existem palavras-chave? Eu estou te trazendo aqui palavras-chave. Concepção. Quando você vê na questão concepção, aí você já começa a pensar em desenho universal. Quando você vê segurança e autonomia, você já começa a pensar em acessibilidade. Quando você vê impedimento de longo prazo, você começa a pensar em pessoa com deficiência. Então existem algumas palavras-chave para você lembrar na hora da prova do conceito que está sendo cobrado pelo examinador. A concepção, ou seja, o projeto de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, isso é importante, sem necessidade de adaptação ao projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, conforme disciplinado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Considera-se, isso é o conceito de quê? Concepção para todo mundo. Desenho universal. Alternativa verdadeira é a alternativa D. Avanço, já vimos acessibilidade, desenho universal, agora tecnologia assistiva ou ajuda técnica, tá? Para você entender a tecnologia assistiva, pode vir para mim. É importante você fazer a comparação do conceito de tecnologia assistiva ou ajuda técnica com o desenho universal. Tem uma complementação. Lembra que o desenho universal é a concepção de algo? A tecnologia assistiva é esse algo. Então, desenho universal, concepção de algo, de um programa, de um produto. Tecnologia assistiva é o programa, é o produto. Percebeu que um conceito tem relação com o outro? Desenho universal, concepção. Tecnologia assistiva, o produto. Na tela. Artigo 3º, inciso 3. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionadas à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, pode vir para mim, a tecnologia assistiva é o produto, o programa, o serviço, o equipamento acessível. Isso que é tecnologia assistiva ou ajuda técnica. É o produto em si que fornece acessibilidade à pessoa com deficiência. Desenho universal, a concepção, tecnologia assistiva, o produto. Beleza? Na tela. Isso cai em prova, tá? Desenho universal, concepção de algo acessível. Tecnologia assistiva é esse algo acessível. Questão 2018, tradutor e intérprete de linguagem de sinais. Tecnologia assistiva em produtos consiste em produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relativa à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida na sociedade. Promover a acessibilidade. E aí, verdadeiro ou falso? Perfeito. Exatamente isso, verdadeiro. É o produto
em si, é o algo que foi concebido para promover a acessibilidade. Avance o artigo 3º, ainda artigo 3º, inciso 4 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz o conceito de barreira. E a barreira é todo obstáculo que restringe ou impede a participação da pessoa com deficiência na sociedade. Participação com liberdade, autonomia da pessoa com deficiência na sociedade. E aí o artigo 3º, inciso 4, traz as espécies de barreiras. As barreiras, então, são obstáculos à participação da pessoa com deficiência na sociedade. Aí a barreira pode ser, primeiro, urbanística, um obstáculo existente nas vias e espaços públicos e privados, abertos ao público e de uso coletivo. Arquitetônicas, aqui a gente já fala em obstáculos existentes nos edifícios públicos e privados. Perceber a diferença? Barreira urbanística, obstáculo no espaço público, nas vias de espaços públicos, nas calçadas, por exemplo. Barreira arquitetônica, obstáculos nos edifícios. Às vezes a disposição daquele edifício, da circulação daquele edifício pode ser uma barreira arquitetônica. Barreira de transportes, como o próprio nome sugere, a barreira nos transportes são aquelas existentes nos meios e sistemas de transporte. A gente pode pensar, por exemplo, no transporte coletivo. Barreiras de comunicação e informação, aqui a gente fala no obstáculo, no impedimento, no entrave, na barreira à comunicação, ao recebimento de mensagens, ao fornecimento de informações por meio dos sistemas de comunicação da pessoa com deficiência. Barreiras atitudinais são atitudes e comportamentos que impedem a participação da pessoa com deficiência na sociedade. E barreiras tecnológicas, como o próprio nome sugere, impedimentos relacionados à tecnologia que impedem ou dificultam o acesso da pessoa com deficiência a essa tecnologia. Então, barreira, quando você vê cair em prova, você lembra obstáculo. Obstáculo a alguma coisa. E aí você vai ter que lembrar urbanística, vias e espaços públicos, privados abertos ao público, arquitetônicas, edifícios, transporte, comunicação, atitudinais, atitude, tecnológicas, tecnologias. Isso cai em prova, questão 2018, analista, TRT da 15ª Região, para fim de aplicação da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, as barreiras existentes nos edifícios, lembra? Urbanísticas, barreiras em vias, arquitetônicas, edifícios, transporte, comunicação, atitudinal, atitude, tecnológicas, tecnologias. As barreiras existentes nos edifícios são barreiras, e aí, que tipo de barreira é essa? Nos edifícios, a gente fala de barreira arquitetônica. Arquitetônica, barreira nos edifícios, o que torna a alternativa B, alternativa verdadeira. Dentro ainda de conceitos, o artigo 3º, estou ainda no artigo 3º, tá? Tá lá no nosso livro digital, o artigo 3º transcrito. Depois você vai dar uma olhada em casa. O artigo 3º, inciso 6, traz o conceito de adaptações razoáveis. Adaptações razoáveis. O que são as adaptações razoáveis? São ajustes, por isso adaptações, pode vir para mim. Ajustes, por isso adaptações razoáveis, porque não geram um ônus desproporcional à pessoa que vai realizar esse ajuste em cada caso concreto para garantir igualdade de condições para a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, dentro do trabalho, a organização do mobiliário para permitir o livre acesso das pessoas com deficiência. Às vezes a disposição das mesas não permite que uma pessoa que utilize cadeira de rodas tenha livre acesso naquele ambiente, percebe isso? Aí é possível uma adaptação razoável para, com a disposição nova do mobiliário, permitir o acesso da pessoa com deficiência àquele ambiente, percebeu isso? É uma adaptação razoável. Trocar a disposição dos mobiliários não gera um ônus desproporcional à pessoa que vai realizar essa troca. Essa é uma adaptação razoável. Artigo 3º, inciso 6 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na tela. Adaptação razoável, então, é todo ajuste esse, sem ônus desproporcional e indevido à pessoa que vai realizar esse ajuste,
Ajuste para que a pessoa com deficiência possa exercer os seus direitos, exercer a sua liberdade. Esse ajuste é analisado caso a caso para garantir igualdade de condições à pessoa com deficiência, para exercer direitos em igualdade de condições. Isso é adaptação razoável. Então, pode vir para mim, eventual construção ou eventual espaço pode não ter sido concebido por desenho universal. É possível que aquele espaço não tenha sido concebido desde o início para o acesso livre à pessoa com deficiência. Aí o que pode acontecer? A pessoa com deficiência vai ficar sem o acesso? Não. A pessoa com deficiência pode se beneficiar dessa adaptação razoável sem ônus desproporcional àquele que vai realizar a adaptação, para permitir o seu acesso àquele espaço, àquele ambiente. Beleza? Na tela, isso cai em prova. Questão de prova 2017, técnico judiciário. As adaptações, modificações e ajustes. Lembra? Ajuste. Ajuste, adaptação razoável. Ajuste, adaptação razoável. Ajuste, adaptação razoável. As adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais, são consideradas adaptações razoáveis, né? Alternativa A é a verdadeira, essa foi fácil. Fechamos então a nossa aula sobre direito das pessoas com deficiência. Bons estudos, complemente seus estudos com o nosso material escrito no nosso livro digital. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago, e até a nossa próxima aula.